Bem, irmãos, a primeira pergunta é a seguinte: a finalidade da oração seria dar informações a Deus? Por exemplo, será que nós devemos orar para manter Deus informado, né, das coisas que fizemos, das coisas que gostamos, das coisas que queremos? Será que a oração tem essa finalidade? De fato, não, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6:8, Mateus capítulo 6, verso 8, e vamos ver o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Mateus capítulo 6, verso 8. Diz assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes mesmo de o pedirdes. Então a oração não tem a finalidade de nós informarmos a Deus o que queremos, o que precisamos, não, porque Deus já sabe tudo o que precisamos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse aqui no verso 8 que Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então a finalidade da oração não é essa. A finalidade da oração é a busca da comunhão com Deus. Então, quando você estiver orando ao Senhor, peça aquilo que precisa, agradeça aquilo que tem que agradecer, mas não fique só nisso, irmãos. Abra o coração, abra o seu coração. Demore o tempo que for necessário para abrir o coração. E uma coisa, irmãos, pense enquanto estiver orando. Sabe que poucos pensam enquanto estão orando? Eu mesmo fiz muito isso e se não tiver cuidado, faço de novo. A gente às vezes de noite, né, ou no tempo que a gente tem para orar, então, irmãos, muitas vezes o que é que acontece? A gente não pensa quando está orando. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente está tão acostumado a fazer aquela mesma oração todo dia, que a gente faz como que automaticamente, não é verdade? Faz como que, vamos dizer assim, recitando. É um outro nome que se dá, não me lembro bem agora, me fugiu a mente, mas que na verdade quer caracterizar como se fosse uma coisa automática. Né? Você já faz oração no automático, você já agradece as mesmas coisas todo dia, já pede as mesmas coisas todo dia, e da mesma forma, e se você cronometrar a sua oração todo dia, bate o mesmo tempo certinho. Por quê? Porque você já não pensa mais quando vai orar. Né? Você não pensa, você já faz automático. Irmãos, não é esse o objetivo da oração. O objetivo da oração é que você pense. Pense, abra o coração. E o que achei interessante enquanto preparava esse estudo aqui é o seguinte, que nós devemos demorar o tempo que for necessário. A audiência que o Criador nos propõe não é aquela audiência com hora marcada, dizendo assim, olha, adiante seu lado aí que eu vou receber outro daqui a pouco. Não, não é assim. Demore o tempo que for necessário, mas abra o seu coração. Sabe aquela coisa que está te angustiando, que você está precisando colocar para fora? Tem que colocar para fora, irmão, na presença do Senhor. Então você chore, você demore, mas você abra o coração. Pense enquanto você está orando. Outra coisa importante, será que o propósito da oração seria fazer com que Deus fosse mais generoso com a gente? Também não. Deus é bom, né? Deus não é pelo fato da gente orar muito, né, que Deus vai ser mais generoso com a gente. Não. Na verdade, a busca na oração é pela comunhão. Não podemos também, irmãos, querer mudar o propósito de Deus. Na verdade, quando nós oramos, é para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele frisou isso muitas vezes na sua última oração, né? Quando estava diante ali de ser entregue, né, para ser crucificado, por várias vezes nosso Senhor Jesus Cristo falou por 3 vezes, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se for da sua vontade que eu o beba, que assim seja. Que ocorra não a minha, mas a sua vontade.
Então, quando nós oramos, não é a nossa vontade que nós estamos buscando, mas é que ocorra na nossa vida a vontade de Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer, irmãos, para ter as nossas orações atendidas? Nós temos uma parábola de nosso Senhor Jesus Cristo que ela é bem didática nesse sentido. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e vamos ler do 10 ao 14. Lucas, capítulo 18. Do verso 10 ao 14. Essa parábola é conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, né, ou do cobrador de impostos. Mas traz umas lições importantes para a oração. Então nós vamos ler aqui do verso 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, entretanto, estando em pé de longe, nem mesmo queria erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Irmãos, esta é uma lição importantíssima, né? Para aqueles que oram. Esta parábola, na verdade, contém uma lição importantíssima para aquele que quer buscar o favor de Deus na oração. Aqui fala da história de 2 homens que subiram para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, na hora da oração, ele, na verdade, começa a se exaltar. O verso 11 diz assim: Ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou ladrão, não sou injusto, nem adúltero. E ainda aponta para o pobre coitado do publicano que estava orando do lado dele ali, né? Ainda diz assim: nem sou como este publicano aí, ó. Né? Ou seja, ele se achava que não precisava de nada da parte de Deus. Né? Pelo que ele fala aqui, ele fazia tudo certo. E no verso 12 ele diz: 2 vezes na semana eu jejuo e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Entretanto, irmãos, o publicano ele teve uma outra atitude. A atitude de humilhação, né? A atitude de quebrantamento. A Bíblia fala no verso 13 que ele não tinha assim a coragem de erguer os olhos aos céus, de vergonha porque era pecador. E ele batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Verso 14, nosso Senhor Jesus Cristo conclui dizendo, né, que quem na verdade subiu justificado foi o publicano e não o fariseu. Por quê, irmãos? Jesus nos dá a resposta aqui no 14. Porque aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter essa postura de humildade, de humilhação, de quebrantamento diante dele. Se possível, irmãos, ore de joelhos, curve-se diante de Deus e se humilhe. Você é pecador, você precisa do favor de Deus. Esqueça aquela história que você ouve: eu determino, eu quero. Você não quer nada, irmão, você não determina nada, você é pecador. As coisas acontecem não é pela sua vontade, é pela vontade de Deus. Será que Jesus orou naquela noite assim? Né? Eu quero que esse cálice se afaste de mim, eu determino que essa tentação vá embora. Não, ele não fez isso. Ele deixou que a vontade do Pai prevalecesse. Então, irmãos, primeira coisa, se quisermos ter as nossas orações atendidas, é ter uma atitude de humilhação, reconhecermos que somos pecadores
precisamos do favor de Deus e temos que ter uma atitude de quebrantamento. Uma outra coisa está lá em Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. Abra aí, por gentileza. Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6. Nós vamos ler do 5 ao 8. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao 8. Aqui é a carta de Tiago às 12 tribos, né, que estavam dispersas. Vamos ler capítulo 1, do 5 ao 8. Diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá liberalmente, e o não lança em rosto, e lhe será dada. Mas peça-a com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, interessante que o Tiago incentiva a todos a pedirem sabedoria a Deus, aqueles que têm falta de sabedoria que a peçam a Deus. Mas ele diz no 6 que isso deve ser feito com fé. Ele diz aqui, mas peça com fé, não duvidando. E ele diz, não pense no verso 7, ele diz, não pense que tal homem receberá alguma coisa de Deus se não fizer isso com fé. Então, quando nós oramos, além da atitude de quebrantamento, de humilhação, né, que temos que ter diante de Deus, temos que pedir também, irmãos, as coisas com fé. Com fé de que receberemos, sem duvidar. O conselho de Tiago aqui é esse, peça com fé, não duvidando. Né? Eu me lembro uma vez, eu não me recordo agora quem foi que contou isso daí, mas diz que um certo homem, né, depois de ler aquela passagem de Mateus, onde Jesus diz assim que se tiveres fé e disseres este monte, sai daqui e vai para lá, o monte irá. Certo homem, depois de ler essa passagem, ele falou, então vou agora fazer isso. Aí foi lá testar a fé dele. E aí se colocou diante do monte e orou. Depois quando ele levantou os olhos, o monte estava lá no mesmo lugar. Aí ele disse, eu sabia que não ia funcionar. Bom, então se ele já sabia que não ia funcionar, então ele não tinha fé de que era possível que acontecesse, não é verdade? Então, da mesma forma acontece conosco. Quando nós pedimos, nós temos que ter fé, irmãos. Temos que não duvidar de que aquilo que pedimos, receberemos de Deus. Assim é com a sabedoria, conforme disse Tiago. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, sem duvidar que Deus vai lhe atender.